aqui a live comigo, pô, fez falta, tava legal ontem, mas não deu. Realmente, nesse momento ele tá na loucura aqui, sendo o único sobrevivente vivo da cervejoteca, não me permite muita coisa. Mas muito obrigado pela galera que mandou a mensagem ontem. E aí, cadê? Hoje a gente tá aqui e tá pra compensar, teremos duas. Então, curiosamente, além da nossa tradicional agora das 17 horas com o seu Jamal, daqui a pouco aparece por aqui, nós teremos a nossa cervejaria Noi às 18h30. Sensacional, já conto mais sobre isso. E é isso. E aí? Liga a câmera. Salve, pessoal. Tudo bem? Bomzinho, eu sei que o senhor é novo nesse negócio de câmera e tal, né? Mas é melhor que a gente apareça do que mostrar o outro, não acha? Cara, sempre inicia meu Instagram com a câmera ao contrário. Não sei porque hoje todo mundo inicia certo e o meu inicia errado. Mas eu tô começando certo aqui à tarde. Tá, sempre certo. Tá tomando o quê? Estou tomando uma Pilsen feita em casa, já que o tema é cerveja feita em casa, né? Sensacional. E é Uma certamente American a coisa Light mais Lager. difícil. A coisa mais difícil que o senhor tem para fazer em casa é uma Pilsen, não é? Tipo, puta que pariu. Vamos falar disso também. Mas é certamente uma das brincadeiras mais complexas que tem poder fazer lager em casa. Não é? Realmente não é. Tá longe de ser uma coisa fácil. Clarificar uma coisa difícil também. E olha que lindo, só na maturação. Tá lindo. Muito, muito bem-vindo, de qualquer forma. Muito obrigado pelo aceite aí dos nossos convites. O Jamal é um cara que, mesmo bebendo, é um cara sério, né? A impressão de um cara sério. As pessoas olham pra mim, olham pra você, sempre um cara bem mais sério do que eu. Isso é bom, a gente consegue equilibrar essa brincadeira. Se apresenta um pouco. O cara de boné e bigode não é o cara mais sério, né? Mas é coisa da quarentena. O boné eu não posso usar, que senão eu vou ficar parecendo uma caixa d'água ambulante, não vai dar. E o bigode, maluco, olha o tamanho, tá indecente. Eu tô uma mistura de Hagrid e Beato Salu. Vou cortar, mas não cortar essa barba, não dá mais pra ficar com essa barba toda. Mas conta aí pra galera que não te conhece totalmente ainda, conta um pouco da tua história, até você chegar na história das cervejas, que o nosso tema hoje é falar da galera que tá iniciando a brincadeira de querer fazer cerveja em casa. É um tema que me pediram essa live desde o começo, e assim, a opção de falar com o Jamal, vocês vão perceber o quanto o cara manja, quem não conhece vai realmente conhecer, e aí fala numa linguagem do pessoal de casa mesmo, né, da galera que realmente está desenvolvendo essa brincadeira, e vai ser bem legal. Conta aí. Então, pessoal, primeiro, o YouTube chama Beer School, e é um canal focado em produção de cerveja, só que focado, assim, um pouco mais avançado. Até nem sugeriria ele, olha que mal marqueteiro que eu sou, né, para você começar a fazer cerveja. Mas ele é bom para continuar. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, então eu trabalho num curso bem a ver com cerveja, engenharia de biotecnologia, trabalho com fermentação dentro da universidade e comecei dentro da universidade a trabalhar com cerveja já no meio do mestrado, faz bastante tempo, vai quase 10 anos agora, e o canal ele acabou fazendo um sucesso por abordar um aspecto mais técnico, assim, né? E hoje a gente está aqui para falar o prazer de fazer cerveja artesanal, por que fazer cerveja em casa, né? E fazer cerveja em casa é uma coisa extremamente prazerosa, né? Porque eu tô aqui, 5 da tarde, fui ali no meu fermentador, só puxei uma torneira. O simples ato de puxar essa torneira, eu tenho isso aqui fresco, vivo, bonito, pouco sem gás, para ser bem sincero, porque eu tô sem gás por causa a empresa de gás não tá abrindo direito por causa do isolamento social. Mas tirando isso, cara, olha, é um prazer enorme isso aqui. Sensacional. O senhor é premiado, dá para dizer que o senhor é premiado com uma brincadeira como essa. Mas me fala o seguinte, você fez cerveja em casa primeiro, foi dar aula de fermentação primeiro, como que foi o seu histórico aí? Cara, minha história com cerveja é bastante inusitada, porque eu não bebia cerveja na graduação, olha que coisa, nem sei como eu acabei aqui, né? Imagina um cara na graduação que não bebe cerveja, não faz muito sentido, né? E eu não... Não dá para acreditar, não dá para confiar. Vai falando, já venho, peraí. Então, beleza, assumi a live aqui, pessoal.
Então, como eu estava falando no começo, na graduação, eu não bebia cerveja. E aí, quando eu entrei no mestrado, essa vida complicada começou a me fazer querer beber. Na real, eu não gostava muito de cerveja, porque até naquela época, 2010, né, era mais cerveja de massa. E eu comecei pelas artesanais. Isso que é uma coisa legal. Foi das artesanais que eu dei o pulo para cerveja. Eu estava nessa pira de cerveja artesanal, 2010, de cerveja artesanal era Erdinger no mercado. Era o ápice de artesanal que a gente tinha, assim, era a única coisa diferente. E por influência dele, comecei a conhecer esse mundo diferente e como eu fiz engenharia química, né? Engenharia química é uma faculdade ótima para trabalhar com cerveja. Tem tudo que você precisa, basicamente. Como eu fiz engenharia química, eu comecei a ligar processo e tal. Falei, putz, cara, que massa, eu tô curtindo esse negócio de fazer cerveja. Queria fazer, só que dá aquela preguiça, né? Começar a pensar assim, vou fazer minha primeira cerveja, dá uma mega preguiça. Aí, por acaso do destino, que eu sou uma pessoa muito esquecida, eu não fui aceito no programa de doutorado assim que eu estava terminando o mestrado, porque eu esqueci de enviar minha identidade, cara. O documento, faltou a identidade, e não fui aceito. E aí eu tive que me virar e entrei como professor na mesma universidade que eu estudava. E aí, professor substituto, né, pega só as bombas. E alguém quis inventar uma disciplina de produção de bebidas, mas se arrependeu no meio do caminho e sobrou para o substituto. E aí foi onde eu falei, putz, cara, eu tô curtindo cerveja, tô curtindo fazer, eu vou pegar essa disciplina e vou fazer cerveja, vou fazer os alunos fazer cerveja. Então, a primeira vez que eu fiz cerveja foi dentro da universidade, assim, com o maior medo, cara. Nossa, o maior medo de dar tudo errado, medo do gás explodir no laboratório e eu matar os alunos, e foi a primeira e a segunda cerveja que eu fiz foi dentro da universidade. Mas a primeira ficou boa? Você não vai falar que a primeira ficou boa, vai? Cara, eu não vou dizer que ela não ficou boa. Meu parâmetro era diferente também na época, né? Mas ela estava em algum aspecto parecido com essa, sem gás. Tá bom, respondeu bem. Tem uma galera aí de um grupo que a gente tem, o seu Joaquim aí, um cara desocupado aí, enchendo o saco a respeito da Skol Hops, da 169. Olha lá, seu Joaquim, cadê o Oscar? Acho o Oscar depois vem falar comigo aqui. Você tem grupo desocupado? Deve ter também, né? Uma meia dúzia de Nossa desocupados. senhora, Sempre olha tem, aqui. né? Grupo de desocupado ideia... no WhatsApp, então. Se eu virar minha tela para o WhatsApp, é só cerveja aqui, ó. Não tem mais nada além de cerveja e universidade. A ideia de iniciar a produção de cerveja em casa, eu vou falar, eu fiz um caminho totalmente contrário. Eu venho da gastronomia, né, muito tempo antes, e eu não tenho o prazer de fazer a cerveja, de executar, de ficar no dia a dia moendo. Cara, não é para mim. O meu rolê é desenvolver a receita, isso eu adoro. Aí eu faço isso, porra, de olho fechado, adoro, na mão, fico rascunhando na mão, exatamente, vou que vou, é muito bacana, mas eu não tenho o prazer que as pessoas têm de fazer cerveja. Só que ele fala assim, ó, fazer cerveja em casa é igual ir pescar. Você não tem que pescar para ter o peixe. Você não tem que fazer cerveja para ter a cerveja. Só que a hora que você vai pescar, você associa um monte de coisa com o estar pescando. Você vai estar lá na beira do barranco, tomando picada de marimbondo, entornando aquela cachaça. É o conjunto da informação que faz ter graça poder pescar. Fazer cerveja é a mesma coisa. Então, assim, Cara, é muito mais fácil levantar, sair, vir para um lugar como esse, comprar sua cerveja e aí tá tudo certo. Mas quando há o prazer de poder produzir a sua cerveja, é legal tentar, né? Então vamos lá, antes da gente chegar na ideia do equipamento, dá alguma dica aí para quem quer, nunca viu que tem esse negócio de fazer cerveja e resolveu que quer fazer. Dá a primeira dica para esse cara. Cara, deixa eu só complementar aí, porque eu achei interessante o que você falou. É mais ou menos isso mesmo, assim. A gente tem dois prazeres distintos em fazer cerveja, né? Ou desprazeres, talvez, para algumas pessoas. O ato de fazer a cerveja, eu particularmente considero algo extremamente prazeroso, extremamente relaxante, até o finalzinho, que é quando tem que lavar tudo. Quando tem que lavar... Igual fazer um churrasco, né? Fazer churrasco em si é totalmente prazeroso, é trabalho. Você poder comprar carne assada de uma vez. Mas tem todo aquele trabalho, todo o processo prazeroso, menos limpar depois. Eu acho muito relaxante. Hoje em dia eu não acho tão relaxante, porque a maior parte das vezes que eu estou fazendo cerveja, eu estou fazendo vídeo também. Então é muita coisa para controlar ao mesmo tempo. Mas só facilita muito
processo, eu acho que eu não volto. Hoje, assim, você vai ficando preguiçoso com o tempo, né? Eu acho que hoje eu não volto para as panelas com a colher lá e controlando o fogo e tudo mais. Quer dizer, se precisasse, eu voltaria, né? Mas não é o ideal. E fazer receita é outro prazer totalmente diferente. Carece de muito conhecimento sobre processo, sobre ingrediente. Não, uma dica que eu dou para quem está começando é não fazer a receita. Entender primeiro. Jamais, exatamente. Não queira inventar. O cara não sabe escrever o próprio nome, quer pintar um quadro. Não vai. Vai no óbvio, vai do que todo mundo já testou, não vai do começo. Conhecer o que é um malt pilsen, o que é um malt pale ale, o que isso vai dar de diferença. Depois, se você fizer umas 10 braçagens, aí talvez você está um pouco mais familiarizado e dá para tentar pegar um softwarezinho para ajudar. Não fazer igual na mão, igual você, que já fica muito mais difícil. Inclusive, eu estava lendo um livro sobre cálculo na mão aqui agora há pouco. Eu estava vendo sobre cálculo de amargor. Então, essa parte eu vou pro Beer Smith, aí não dá. Aí, por mais que eu entenda o que eu queira colocar, a hora toda... Tudo, a primeira parte eu faço na mão, inteira. É meu, isso, aquela coisa. Eu não precisaria, por exemplo, usar um batedor manual, um fouet manual para fazer clara em neve, mas de vez em quando eu faço. É mais ou menos isso. A gente tem recursos muito mais simples, mas às vezes o prazer de voltar e poder fazer é um pouco maior. Uma ideia de poder fazer na mão, para mim, é realmente muito legal. Mas uma dica minha para a galera que sempre me procura, que já faça cerveja e vá acompanhar uma produção. Porque, assim, muitas vezes, e, cara, eu tenho uma lista de gente que me procurou isso e desistiu no primeira tentativa, porque, de fato, faz uma puta sujeira, dá um puta trabalho. Quando esse equipamento é automatizado, já é diferente. Mas, assim, tem o prazer de fazer, isso é inenarrável, isso não dá pra gente poder comparar, mas dá trabalho. Então, assim, primeira dica minha, pessoal, para você, assim, procure alguém que já faça cerveja e pede para acompanhar o dia que ele for fazer. Se não for uma pessoa em especial, não conhecer, procura a Serva, Associação de Cervejeiros Caseiros, todos os estados quase devem ter isso hoje em dia. Eu acho que tem todos. E eles vão te indicar quem é que tem essa brincadeira. Eles vão te indicar quem é que quem consegue oferecer enfim, da onde você vai poder seguir. Há sempre eventos falando a respeito de produção de cerveja em público, né? De braçagem coletiva. Já participou? Já dessas quantas? Umas 200 já deve ter participado. Ou não? Já, e tem uma coisa a dizer, quase nunca fica boa essas cervejas, mas tudo bem. Mas ninguém toma essa cerveja, cara, nunca na vida. Todas as vezes que você fala de cerveja feita nesse tipo de evento, cara, ninguém tomou. Não conhece ninguém. Eu acho que nem vai pra fermentação. Uma cerveja feita num evento como esse, você fala, pô, valeu a pena, foi legal, olha que beleza. Você conhece? Alguém que curtiu uma cerveja dessa? Não tem, mano, não tem. Também 20 negros fazendo lá, não tem controle. É igual churrasco, tem que ter o chefe. Se não tiver o chefe para guiar, já não vai nem terminar direito. Mas é uma boa coisa para você ter o primeiro contato, cara, para perder o medo e para já não começar com vícios. Eu, quando comecei, não dá nem para dizer que é vício, né? Mas eu li as teorias e daí já veio na ideia, na cabeça, né? Cara, eu podia fazer outras coisas. Por que eu vou deixar no final do processo de fervura, tem um negócio de decantar? Eu falei, vou colocar um filtro de café aqui. Na minha ideia ia dar certo, mas na vida real não deu certo. Então, se você vê um processo inteiro, aí é um bom caminho para começar. Mas fazer também, não ficar só na teoria é um bom caminho também. Eu conheço pessoas que estão aí há uns 8 anos estudando a teoria e ainda não fizeram a primeira cerveja. E qual foi a sua primeira cerveja, você lembra? Cara, que eu chamava genericamente de cerveja belga. Eu não sabia diferenciar o que era. Eu comecei fazendo uma receita basicamente... agora eu não lembro se foi própria ou não. Era diferente as coisas lá por 2010, né? Não tinha tantos sites, não tinha tanta... Hoje é muito fácil comprar uma receita pronta. Mas eu lembro a levedura, que era Belle Saison, então provavelmente o estilo era pouco lupulado e era uma Saison. E um fato interessante é que eu guardei uma garrafa do primeiro batch até 1 ano e pouco atrás. Estava lá condicionada certinho na geladeira, eu queria provar numa data especial, até que um dia eu abri muito rápido a geladeira, ela fez pup, e caiu no chão. Uma garrafa com 8 anos
envelhecida já, cara. Eu falei, puta, cara. Eu peguei e eu lambi o chão, obviamente, né? Queria saber como tava. Eu não ia perder, Cara, meu mais preciosa eu cerveja. tenho algumas coisas de testes. Hoje não faz mais teste, hoje quando vai fazer as cervejas em escala, já faz a receita e manda fazer e não vai dar nada. Mas eu tenho alguma coisa ainda guardada de lotes pequenos feitos, né? Então, assim, a galera tem uma mística de uma cerveja que eu fiz de pão de mel aí que a gente sempre fala. É uma dessas que, tipo, cara, é impossível reproduzir da forma que eu fiz, tentar reproduzir isso para fazer em escala, né? Porque a base da cerveja, o meu pão de mel era feito com chá de flores, imagina. O que foi Então, o trabalho para poder fazer a escala de todo mundo aparecer da forma que eu queria que aparecesse nos sabores, cara, foi muito louco. E qual foi, você acha, a galera você deve ter história boa também, isso é sensacional, de fazer esse tipo de braçagem aberta, coletiva em evento. Agora deu uma diminuída, eu acho, mas há um tempo atrás tinha bastante disso. Aquela pergunta tradicional, que hora você coloca o álcool? Você recebeu, te perguntaram poucas vezes isso ou perguntaram muitas? Todo dia tinha um cara perguntando. Cara, hoje, isso é uma coisa engraçada de falar, porque já foi muito, assim, já foi antigamente, assim, né, alguns anos atrás, era uma pergunta bem recorrente. Hoje não tem tanto. Não sei se as pessoas ou eu melhorei meu círculo de amizades, ou as pessoas no geral entendem um pouco mais o processo da cerveja. Olha, hoje eu não recebo mais tantas perguntas absurdas assim. Quase é muito raro isso acontecer. Até pergunta que é engraçada de cervejeiro caseiro mesmo é: ah, meu airlock não tá borbulhando. Isso aí eu também nunca mais ouvi, você acredita? Mas antigamente, Não, cara. mas aí, cara, a gente fez um monte de eventos, de festa de cerveja, enfim, festivais e tal. E aí a galera organizava, produzia uma cerveja em tempo real. Então, desde a história da moagem, inicialmente cuidar do malte, até o final da primeira etapa, né? Para você poder iniciar depois o processo de fermentação. E aí a galera colocava, encostava, falava, sempre tinha essa pergunta do álcool, cara, a gente rachava contando quantas pessoas perguntariam isso. E às vezes a gente até achava que de repente um ou outro que chegasse nessa onda chegaria de sacanagem. E a gente vê que não era, né? Que a galera realmente não sabia qual era o tema. Quente, não fazem o tipo gelada? Eu falei, então, né? Tudo no seu tempo. Essa eu nunca tinha vai ouvido. conseguir chegar ali. Eu tenho uma história bem engraçada do álcool, cara. Essa foi só uma que falou, mas outra moça que de forma... Esse foi um cara e uma mina que falaram em momentos distintos. Perguntaram, tá, vocês começaram cedo, a gente vai conseguir tomar isso até ir embora? Né? Essa Então, eu ia falar que essa é ideia, clássica. Não consegue fazer uma referência de quando isso de fato funciona. Que achar que o processo ele dura 8 horas, assim, aí. né? Sobre essa de colocar o álcool, eu tenho uma engraçada que eu era sócio de uma micro cervejaria em Toledo, uma cidade de 100 mil habitantes no interior do Paraná, né? Eu estava terminando uma abraçagem e estava indo embora, só eu, mas micro cervejaria mesmo, assim, panela de 100 litros, que hoje é quase que eu faço em casa, assim. E eu estava indo embora e já tinha fechado a cervejaria, e aí um cara começou a gritar na rua: "Hey, hey, you do speak English?" Eu falei: ô, louco, em Toledo alguém falando isso? Aí eu falei: falo e tal, o que você precisa? Falei: cara, eu sou do Irã e lá é proibido álcool e aqui é uma cervejaria, né? Falei: falei, cara, posso ver como que... Aí não, né? No sentido de ter o cuidado de fazer e acabar perdendo a mão, beber junto, né? Então, você vai curtir a brincadeira. Então, assim, cara, quanta gente reúne para fazer a cerveja, cara, essa onda de fazer churrasco, essa descrição, churrasco, pescaria, é bem isso mesmo. Você vai juntar os amigos, cara, e se bobear, você perde a mão e você não recupera, e não tem o que fazer mesmo. Então, assim, não é uma ideia de fazer uma abraçagem com galera. Ó, você quer que dá errado, você ainda está começando a brincadeira, está descobrindo como funciona, achando que é legal, e é legal. Você reúne os amigos para fazer um churrasco enquanto faz uma cerveja. Você vai fazer 0% de chance de uma cerveja boa. Zero. Não vai ter nenhuma chance desse negócio funcionar. Nenhuma. Por quê? O cara vai... Sabe aquele cachorro que tem um monte de dono e morre de fome? É quase igual. Cada um que devia fazer, colocar o lúpulo não coloca, o outro esquece de
medir a temperatura, outra. É uma puta zona. Então é legal você fazer um momento sério, acabando, senta e vai pra festa. Né? Aí sim, aí senta, bebe, dá risada, vai, o resto flui. Mas o primeiro momento, de fato, não é a hora da gente fazer festa enquanto faz cerveja. Não dá para fazer as duas coisas funcionando muito bem, não tem como. Eu acho assim que tem bastante evitar beber quando eu braço, mas você toma um pouquinho, uma ou outra, né? Já tem gente que faz ao contrário, braça sempre em 5, 6 pessoas, o que deve ajudar muito, deve atrapalhar bastante também. E beber, no meu cunhado, ele faz isso. E aí fica aquela coisa bem... Pode ser cerveja ruim. Então, demanda atenção, né? Mas o público que está aqui possivelmente nunca fez cerveja. Algumas pessoas que estão aqui possivelmente nunca fizeram cerveja. Provavelmente não. Tem vários caras que certamente não, claro. A gente tem uma galera que te acompanha aí, talvez foque mais nisso, mas comigo tem muita gente que vem da gastronomia, muita gente que acompanha, enfim, pelo rolê aí certamente muita gente não fez, nunca nem quis fazer, enfim. É só uma questão de curiosidade, mas vale acompanhar, um de outro vale a pena acompanhar. Vou dar uma sugestão e aí você complete com as suas. Quando alguém pergunta por onde começar a fazer cerveja, que o estilo que eu acho que seria uma boa, eu sempre falo de stout. Porque a stout, assim, ó, é preta, se ficar turva, foda-se, é preta mesmo, não vai mudar nada. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Começa com uma boa premissa. Começa com stout, vai na stout. Então a stout é uma cerveja que tem menos chance de dar errado, até porque, historicamente, o malte mais bagunçado que você... A gente sabe que as cervejas pretas, elas tinham uma vocação de serem qualidade do que é com malte escuros do que os maltes claros. Então, assim, você falou da Saison, a Saison é uma outra coisa que é meio mágica, porque a levedura da Saison é bruta pra caralho. A levedura da Saison é tipo, bruta. Então, assim, quando você vai fazer uma cerveja tipo perdida dessas de festival, de todo mundo pôs o dedo ali, que todo... Cara, vai fazer uma Saison, porque a levedura vai dar conta. É uma boa cerveja pra começar, se for pensar assim, né? Porque pode ter pouco álcool esse Saison, pode ter muito álcool esse Saison, pode ter pouco éster esse Saison, pode ter muito éster. Tem um range assim faz absurdo. Parte, tá no grupo, exatamente. Tá dentro do grande grupo. Bateu o dedo lá, deu uma azedadinha. Não, se bateu o dedo, azedou um pouquinho, ainda tá dentro do estilo. Tá tudo certo, né? Cara, só vamos lá, dicas aí de erros recorrentes, o que você entende, você percebe que são os erros mais recorrentes da galera que está descobrindo esse universo de produzir cerveja ainda em casa? Cara, essa é uma pergunta bem fácil de responder, embora ela seja um pouco dinâmica com o tempo. Então, vamos lá, vou começar assim. Você vai fazer sua primeira cerveja. A cerveja ela é feita a partir de 4 ingredientes básicos, né? Malte, lúpulo, levedura e água. Você pode colocar mais coisas. Pode até tirar alguma dessas coisas, embora não seja mais considerado cerveja estritamente dito, mas pode ser alguma coisa parecida com cerveja. E ela começa tem alguns processos bem básicos. Começa com você cozinhando o grão numa temperatura definida, entre 60 a 70 graus. Cozinhando o grão, você retira o grão. O grão ele é a fonte de amido, que vira açúcar, que posteriormente vira álcool. Então você tira esses grãos, você tem um caldo açucarado. O grão ele é uma fontezinha de amido. Quando você cozinha, o amido vira açúcar. Então você fica com um chá de açúcar. Coloca o lúpulo para fermentar. Esse é o processo básico do básico de fazer cerveja. O que a gente precisa para começar a fazer uma cerveja boa e não ter os problemas normais de iniciante? Bom, primeira coisa, fermentação é a alma da cerveja. Porque assim, você vai fazer sua primeira cerveja, você está fazendo sua primeira cerveja. A levedura que você pegou, ela já foi treinada por centenas, talvez milhares de anos para fazer cerveja. Você está com um bicho ali extremamente treinado para fazer cerveja. Então, basicamente, a função tua é dar as condições para aquele bichinho trabalhar, porque ele que vai fazer. Elas que fazem isso, as meninas que fazem a cerveja. Tanto que a gente fala, nossas meninas estão trabalhando, exatamente por isso. Então, a gente faz esse suco, esse chá para elas vão lá e transformam em cerveja. E, como eu disse, elas foram treinadas por centenas ou por milhares de anos para fazer cerveja. Então, elas sabem o que tem que fazer. Tá? Elas já sabem tudo. Basicamente, você tem que dar essas condições para ela. Então, a primeira
é a dica mais básica assim do mundo. Acho que até quem não faz cerveja já ouviu 1000 vezes isso acontecer. Ouviu essa dica que é sanitização. E é uma dica que ela tem que ser dada porque, assim, por exemplo, meu sogro não acredita em sanitização. Ele faz cerveja comigo. Toda vez que ele faz algum processo para mim, a cerveja zero. Então você tem a levedura ali. Ela passou por milhares de anos de treinamento. Se você der garantia que só tem ela nesse teu mosto, ela vai fazer o trabalho dela. Vai dar certo. Pode ficar desequilibrado, pode ficar mais doce, mais amargo, mas o básico do processo. Excesso de esterificação, uma cerveja muito frutada, ela não está limpa, igual, por exemplo, uma Pilsen, um exemplo de cerveja limpa. Geralmente limpa. Nessa Pilsen comercial, você cheira, você não sente aroma de quase nada. E isso é uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa. Que a cerveja é extremamente... Acontece isso. Fica ruim, fica um teor, uma sensação alcoólica muito intensa e fica esse frutado muito intenso. Às vezes tão intenso que até arde o nariz, de tão frutado que tá. Então, a geladeira pode ser muito importante. Mas a gente já vai falar como contornar isso se não tiver geladeira. E o segundo é a dosagem de levedura, porque quanto mais levedura você colocar, mais limpa tende a ser a cerveja. E o cervejeiro caseiro começando ali, levedura é caro. 15, 20 reais um pacote. Vai fazer 50 litros, coloca um pacote. Junta isso com a falta de controle de temperatura, você tem uma bomba de frutado, que falando assim parece bom, mas não é bom. O excesso não é bom. E aí o que eu posso falar para contornar isso? Vamos supor que você não tem uma geladeira, a levedura ela fermenta em temperatura mais alta, éster, esse frutado faz parte do estilo dela. Agora você falando aqui, é um bom estilo para começar a Saison, cara. Eu nem tinha pensado, veio só nos complementos de ideias. Tem duas coisas que eu dou de dica para a galera. Assim, a primeira é siga as chato, que a gente é fresco e tal. A etapa mais importante quando você está iniciando o processo de produção de cerveja é a sanitização. Então, para você fazer uma puta bosta, para fazer virar um vinagre, negócio sem chance de você poder tomar nenhuma, é só não cuidar da higiene. E é muito comum, tá? Então, quando a galera traz uma cerveja, as primeiras... Claro, essa história dela tá com mais éster, tá com menos álcool, tá com mais carbonatação. Gente, ok, isso faz parte de um aprendizado. Então, mas o erro mais importante para quem começa a fazer cerveja em casa é não cuidar dessa questão de sanitização. Isso é premissa para que minimamente qualquer coisa funcione ali para frente. Muito importante. 2, e aí, essa é uma dica pessoal também. Escolhe um estilo e trabalhe com esse estilo até ela ficar pronta, até ficar como você gostaria que ela ficasse. Porque às vezes você erra a mão, você esquece, enfim, que pode ser alguma variação, ganhar uma IPA depois. Cara, você nunca vai saber o tal problema. Então escolha uma receita e trabalhe. Isso no começo, tá, gente? A ideia desse nosso bate-papo ele era voltado para quem está começando a fazer cerveja em casa. Então é para os primeiros passos. Escolha um estilo, trabalhe nele e perceba o que te falta. Você só vai perceber o que te falta se você tiver uma outra coisa muito importante que vale para esse começo, mas ele vale muito, muito, muito a hora que você estiver achando que já pode participar de um concurso, que é ter referências. É muito curioso. Eu sempre falo uma frase a respeito da galera que está iniciando e tem bastante gente. Sempre tem, é fundamental que tenha. O cervejeiro caseiro é a figura mais importante para a propagação da cultura cervejeira. Porque o cervejeiro caseiro é o pai de filho bonito. E filho bonito quer que todo mundo conheça. Não é isso? Você pega lá o cara, pô, ó meu filho bonitão, aquele negócio. Cara, legal pro caralho poder fazer isso. Então, assim, a função do cervejeiro caseiro é fantástica para que ele leve este filho bonito, para que as pessoas conheçam. E aí é muito comum, é só vocês olharem ao redor do seu existe, mas não sabe diferenças entre nada disso. Então, quando você faz uma... Você quer que seus amigos primeiro palpitem,
família, enfim, gente próxima de qualquer forma. É claro que esse pessoal não vai ser mais coerente para você poder fazer uma análise real do seu produto, mas vai ser um pessoal importantíssimo para te incentivar a continuar fazendo. Então, uma primeira cerveja entregue para um amigo, o cara fala, o que é isso? Aí você vai explicar, vai falar assim, porra, é uma stout, porra, eu não sei o quê. O cara fala, é legal, porque para mim só existia loira, morena e ruiva. Pô, até hoje tem gente que fala isso, gente. Pô, eu lido com pessoas no dia a dia, eu tô aqui para poder vendendo cerveja, então é muito comum o cara que entra aqui, esse maluco que tá falando essa gente louca, falando de Crocs, você não tá entendendo nada. A hora que eu chegar no grupo, eu vou lavar roupa suja com essa gente tudo aí. Mas continua falando do Crocs que vocês usam aí. É bonito usar Crocs em público, né, ô seu Joaquim? Essa galera toda que tá aí, a gente brinca muito com um dos amigos que tem uma figurinha falando às vezes eu acho Heineken muito amarga. Cara, isso é normalzíssimo, assim, normalíssimo. O cara entra aqui e fala assim, eu gosto de cerveja, mas eu gosto de cerveja mais amarga. Aí eu pergunto, o que você gosta? O cara pálida. Aí ele fala assim, eu gosto de Heineken. Mano, se a Heineken é o exemplo máximo do que o cara é acostumado com amargor, imagina o que a gente faz. O cara vai se perder, não vai gostar. Ou talvez goste, mas não sabe que existe. Então, as minhas dicas para vocês, padrão, fácil, estilo fácil de fazer, uma Weizen. De novo, se ficar turva, não faz diferença, vai carbonatar, ela tem o volume de proteína, não é difícil de fazer uma Weizen. Então, o cara entra aqui, ele vai falar, o que tem de referência do estilo? Ó, eu tenho essa. Então, beba essa cerveja e tenta entender o que você consegue tirar dessa cerveja para tentar reproduzir. Ou um volume maior de amargor, ou de doçura, ou de carbonatação, ou álcool equilibrado, sabores e aromas vindos da fermentação ou não. Então, às vezes, o que falta para a galera fazer uma cerveja boa é entender o que é a referência que está usando. Porque você pode pegar o manual, pode fazer uma aula, pode comprar equipamento bom, só que se você não tiver o norte daquilo que você está falando, você vai continuar tendo cerveja boa se ela sair boa. Por exemplo, a minha preferida é o Orval. O Orval é uma cerveja que não tem estilo. Então, como você escreveu a sua primeira cerveja, não é uma cerveja, não precisava ter estilo para ser boa ou não. Hoje, você falou, hoje eu chamaria de Saison, e ok, tá tudo certo. Então, assim, classificar estilo é outra preocupação, mas é importante entender o que você quer. Porque se a pessoa chega aqui, por exemplo, com uma cerveja avermelhada, mais acobreada, e aí fala, olha, era para ser uma Pilsner. Cara, pode estar excelente, mas está errada. Não é uma Pilsner. Então entenda o que você quer, para ter uma referência sobre como trabalhar, para depois buscar as outras partes. Não é isso? Mais ou menos? Ou é diferente disso? Não, tá totalmente certo. E realmente, cervejeiro, quando começa, vira um bicho chato, cara. É por isso que é o cara que vai, com certeza, o maior divulgador. Eu já fui um desses. Parece que tem uma época da sua vida ali, quando você está começando, não aguenta mais você falar. Juntava, como eu disse lá no começo, né? Eu comecei por influência do meu cunhado, que bebia, ele não fazia. Mas aí ficou essa, cara. Juntava eu e ele, minha esposa e minha irmã, ficavam até puto, que a gente passava 4 dias seguidos sem falar de outra coisa que fosse cerveja, cara. E vai. Isso propaga, com certeza, não tem dúvida que isso propaga a cultura. Não tem como, propaga a cultura na marra. Essa história de virar, que alguém falou agora há pouco, de virar sour, isso é um fundamento moderno, né? Então, quanta cerveja que não deu certo, acidificou exatamente por falta de sanitização, aí o cara pega, modifica o rótulo. A gente que faz cerveja sabe quando deu errado, né? Nossa, aí o cara pega e faz ali, não, isso aqui é uma sour moderna, American Sour, tá bom, campeão. A gente sabe como funciona, não é exatamente assim, deveria ser ácida, mas não acética, né? Então, há todo um caminho nesse sentido da gente poder trabalhar. Outra coisa que eu sempre indico, mano, é assim, ó, faça uma aula, né? Tenta buscar, se você puder presencial, é bom para poder tirar todas as dúvidas, mas piruta, mas é um puta cara nesse sentido de professor Pardal, de poder criar aquele mecanismo para quem não tem a chance do investimento mais alto, de poder fazer a brincadeira. Então é de fato muito legal, dá para fazer muita coisa, e aí a gente consegue ter sempre alguma coisa diferente funcionando. Então, quando você dá alguma dica no sentido disso, de poder, ou de equipamento, vamos começar a cair para esse lado, incluindo o Leandro. O Leandro não começou, gente, ó, eu vou trazer ele, a gente vai conversar sobre ele, e eu garanto. O Leandro não começou fazendo coisa maluca, tá? Não dá.
Se você faz coisa maluca, a chance de dar certo é muito menor do que se você começar do jeito correto. Depois você entende a técnica, você pode fazer o que você quiser. No começo você não consegue. Tá? Então a ideia de você poder entender como funcionar isso tudo, eu já falo a diferença de ácido e acética. Deixa o Jamal falar, eu já volto e explico isso para vocês. Se quiser falar, se quiser que eu falo do ácido acético. Não, fala diretamente. Tem dois tipos de ácido. Tem o ácido lático e o ácido acético. O ácido acético é ruim, é horrível. Equipamento. Então vamos lá. Vamos pensar no começo aqui. Você quer fazer sua primeira. O equipamento não pode ser um impeditivo para você fazer. Existem alternativas para 1000 coisas aí. Existem 1000 alternativas para cada processo dentro da cerveja. Hoje eu vejo o equipamento mais simples possível, que entrega o melhor resultado, uma panela de risoto que você rouba da sua avó, pega ali uma panela de uns 15 litros de risoto, e um saco feito de voal, que tua avó mesmo pode costurar. Foi assim que não foi exatamente assim que eu comecei, mas logo depois que comecei eu migrei para esse tipo de equipamento. Roubei uma panela da minha sogra, que inclusive está comigo até hoje, para fazer risoto para a família desse tamanho. De feijoada? O histórico de feijoada, é uma dessas? Isso, já dá para fazer house beer nela, sim. Então, e um saco dentro. Por quê? O primeiro processo é você colocar os grãos e cozinhar os grãos. Então, você tem a panela, tem o saco, tem o termômetro, tem o fogão. Termômetro é praticamente fundamental. Dá para fazer sem? Dá, mas é muito difícil. Você vai ter que recorrer a técnicas muito avançadas, tipo a decocção alemã. Mas se você está começando, você não vai começar com técnica avançada. Então, uma panela, um saco, um fogão e um termômetro. Basicamente, acabou o que você precisa. Então, você vai colocar a tua panela no fogão, vai colocar o saco dentro. Falando fogo, você vai manter ela ali 1 hora em 60 a 70 graus. Tira o saco, você vai ficar com o caldo. Está quase pronto. Tá, por exemplo, 1 galão de água. Então a gente chegou no nosso equipamento básico. Uma panela, um saco, um termômetro, um fogão e 1 galão de água. É isso que precisa. Dá para começar a fazer cerveja sem investimento nenhum praticamente. Um termômetro custa R$10, o resto tudo tem em casa. O voile é um material de cortina, então inclusive você pode pegar uma cortina aí e fazer com a cortina se ela for de... Eu nunca lembro se é voile ou voal. Depois disso... que você fez suas primeiras cervejas, inclusive eu acho que é bom começar assim, aí você pode passar para equipamentos mais automatizados. Porque você vai ficar ali. Para o primeiro processo, você coloca o termômetro, mexe o malte, liga, desliga o fogo, mexe o malte, liga, desliga o fogo, você fica todo o tempo ali em cima da cerveja. Faz sujeira, dá trabalho. Depois você pode passar para outros tipos de equipamento. Eu trouxe até aqui um... isso aqui é um equipamento automatizado. Olha que pequeno, simples, compacto. Ele basicamente... Eu peguei o menor que eu tenho porque é o único que eu ia conseguir fazer essas manobras. Opa, não, mas é o meu, igualzinho o meu. Igualzinho o meu. Tem uma resistência... Para fazer 3 litros, não é isso? Que ele faz 3 também? Esse é 10. É a perspectiva que está pequena. O da Brubeiro, eu tenho aqui exatamente, faz 3 litros. Isso é sensacional, gente. Isso é realmente sensacional. E aí o fato de ser automatizado é exatamente isso. Você deixa lá. E a eficiência ela vai cada vez mais... A eficiência desse equipamento vai ser quanto menor ele for, e não é por ser esse, tá? É qualquer um, por uma questão de movimentação, por uma questão de passagens, né? E você consegue movimentar o mosto. Então, é tipo de proposta que vai ser quanto maior for a movimentação, mais você vai conseguir manter eficiência. Então, esses pequenininhos de 3, tem um de 5 também, acho, enfim, alguma coisa assim. São volumes pequenos, fazem um trabalho realmente muito bacana. E dá para fazer 3 litros. Isso não é caro, isso de fato não é caro. Esse claro, tem uma questão de referência sobre valores falso, né? Bomba, o negócio todo. Gente, faz as contas, vale. Inclusive o chiller que eles têm, o chiller para você ligar na torneira, ali já com a mangueirinha, já com os engates, cara, vale demais essa brincadeira da Brubeiro. Eu tenho aqui também. Nunca mostrei, mas uma dessa a gente organiza para poder fazer uma coisa nesse sentido. É realmente muito bacana. E essa aqui eu uso bastante para fazer teste. Eu vou acabar esquecendo certamente, falando da diferença aí do acético e do ácido, assim.
O ácido é um grande... Lembra aquela história do contém, está contido? Lembra? Há um grande grupo de características ácidas, azedas, né? Então, tudo vai estar dentro disso. Ou chama de cítrico. É muito comum a gente pegar alguém que pega uma avaliação de uma cerveja ácida, por exemplo, uma Catarina Sour, qualquer, de qualquer fruta, sei lá, que não seja cítrica. Então vamos falar morango. Dá para entender bem o que eu estou falando? Aí o cara deseja, por uma Catarina Sour, o cara deseja acidez. A gente exagera, o brasileiro exagera no volume de acidez, exagera no pH baixo que a gente usa. Mas é uma cerveja que ela vai ser ácida, predominantemente ácida, a característica sensorial maior dela, e aí o cara confunde acidez total com acidez cítrica. Então, em vez de falar assim, queria uma cerveja ácida, fala, queria uma cerveja cítrica. Então, cítrico, ácido ou acético tá dentro do grande grupo das possibilidades dos ácidos. E o ácido acético tem que lembrar que ele é extremamente pungente e tem um amargor, tem uma sensação bastante ríspida, assim, e mesmo em pequenas quantidades. Então, um pouquinho de ácido acético já desce arranhando a garganta, enquanto o ácido lático, que é normal nas fermentações sour, ele é um ácido bem agradável sensorialmente, em até determinado limite, né, obviamente. Ele desce bem mais suave do que ácido acético. Mas ácido acético tem sua beleza em algumas cervejas também, né? Quando você... O acético é o vinagre, gente. De uma forma simplona aí, é o vinagre, né? E aí não é legal, né? Assim, às vezes um pouquinho ali, no meio de uma composição de uma sour qualquer, você percebe, mas não é o desejado. O ácido lático, ele é muito mais desejado, é muito mais realmente bacana, mas a gente brinca com fazer sour, que tudo vira sour, na pior das hipóteses, tudo, em azedando tudo, não vai ter para onde fugir. Se você curte cerveja ácida, prepare o processo de acidificação do seu mosto antes, faça direitinho, inocula, organiza o negócio, não deixa estragar. Né? E depois que estragar não é bom, não é saboroso, gente, não dá. Cerveja estragada não é exatamente alguma coisa legal, por mais que a gente saiba que a gente que ainda vende, tenta vender com esse sentido, de uma forma geral, não é muito legal. Me fala no sentido de depois de panela, o equipamento de um ou de outro que a gente falou, o sistema de resfriamento, ou a gente faz com chiller, desses que eu descrevi como o pessoal da Brew Beer tem, ou uma coisa que tem muita gente que tem aí com bastante facilidade, é a serpentina, né? Então uma serpentina de cobre, ou enfim, de algum material que tem uma boa transmissão de calor, você passa isso por uma água fria, depois já coloca direto onde vai fermentar. Você tem preferência? Evidentemente que o sistema fechado de um chiller é mais legal do que deixar pingando ali a partir de uma serpentina, mas para a galera que tá começando, fala alguma coisa aí. Cara, eu ainda uso serpentina. Apesar de eu ter esses externos, eu uso serpentina. Tem alguns motivos para gostar da serpentina. Não é o mais rápido, não é o mais eficiente, mas eu tenho alguns motivos para gostar dela. Então, como o Ronaldo falou, basicamente a gente tem dois tipos de dispositivo para resfriar cerveja, né? Tem aquele que a gente pega, supõe que isso é a panela, e coloca ele dentro da panela, passa água gelada dentro dele e esfria o mosto. O outro é a cerveja, ela sai da panela, ela passa por uma serpentina e vai para o fermentador. Geralmente o segundo tipo ele vem já com um trocadorzinho de 5 placas. Mas é um equipamento um pouquinho mais caro e normalmente os cervejeiros iniciantes começam pela serpentina que você vai colocar dentro. Eu vejo vantagens nela, esse que é o problema, eu vejo muitas vantagens nela, ainda mais para o tipo de cerveja que eu faço. Hoje em dia, eu estou parando um pouquinho para não virar alcoólatra, né? Mas eu faço muita IPA. E a IPA, hoje em dia, a gente tende a colocar adições de lúpulo bem no finalzinho da fervura, porque quando a gente coloca o lúpulo no finalzinho da fervura, fazendo um paralelo com a cozinha, provavelmente, a gente coloca a salsinha também no final do molho, né? Porque a gente não quer que os aromas voláteis, que o aroma da salsinha evapore. E a mesma coisa a gente faz com o lúpulo. A gente coloca o lúpulo ali no finalzinho da fervura, porque a gente não quer que os aromas do lúpulo evaporem.
Então, nesse tipo de chiller que você coloca lá dentro, você consegue abaixar o global muito, muito rápido. Ah, ele demora mais que o outro, demora bem mais que o outro, mas dos 100 para os 85 é assim, pum. Então, eu acho que comprar simplesmente uma serpentina não é uma alternativa muito viável, tanto que eu uso até hoje. E a minha primeira serpentina, cara, era uma serpentina de cobre triste, velho, feia, verde, marrom, que foi a poçada de uma chopeira de alguém que estava numa festa, esquecer uma chopeira numa festa. Passou alguns meses, nunca apareceu aquele dono. Eu olhei aquele negócio lá dentro, olhei aquela serpentina e falei, cara, tô precisando de uma serpentina. Essa chopeira aí não tá fazendo. O princípio é esse, de qualquer forma, né? O princípio de uma chopeira a gelo, ou quando você tem uma elétrica, é diferente, porque o compressor é muito mais ativo, mas uma chopeira a gelo é exatamente isso, né? A descrição é exatamente isso. Você traz ali o chope quente, o gelo trabalha e faz acontecer. Então tem toda a lógica mesmo. E eu usei ela por muito tempo. Aí até ir comprando outras. Hoje eu uso de alumínio, não uso mais de cobre. Cobre não é a melhor coisa para usar, né? Embora a cachaça seja feita no cobre normalmente. E apesar de eu ter os outros, eu tenho um chiller de contrafluxo e eu tenho 2 de placa, mas eu ainda uso aquele. Então não é impeditivo. É um bom. Os 3 têm vantagens e desvantagens. E aí alguém acabou de falar que aconteceu o oposto, que serpentina virou chopeira. E eu acabei fazendo isso também futuramente. Uma chopeira minha estragou, eu peguei uma serpentina de esfriar cerveja e coloquei dentro da chopeira também, que dá certo também. Se serpentina de cobre não altera. Toda essa questão é assim, ó, o cobre, pelo tempo de contato, isso é bastante importante. O inox é sempre melhor do que tudo, só que uma das características principais do inox é que ele é um dos piores dispersores de calor que existem. Nossa, então o inox ele é perfeito porque ele não é abrasivo, então o formato da molécula dele vai ter essa característica de poder fazer com que nada grude ou grude muito menos, mas ele é um dos piores condutores de calor que existe. É por isso que nessa hora a gente vai sempre tentar não utilizar o inox, por melhor que ele seja, no sentido de não poder gerar ou não permitir que gere sabor residual, né? Então isso é bastante... A lógica é essa. Por um lado tão ruim, pelo outro, pelo menos é um formato que, assim, uma panela de inox vai ter uma série de camadas. Se você já cozinhou um dia na sua vida com uma panela de inox, diferente de uma panela de alumínio, só conseguir entender a referência. A panela de alumínio, quando você queima, ela está no fogo alto, e ela queima concentrada no meio. Onde está a chama? No ponto maior da chama, porque ela está dispersando calor, então ela vai muito rápida. E o inox, quando queima inteiro, o fundo inteiro fica queimado. Às vezes até as paredes laterais. Exatamente por isso que ele é ruim, no sentido de poder dispersar. É ideal para você cozinhar, realmente você consegue fazer com que tudo aconteça, fique muito bacana ali dentro, mas que a hora que você coloca, a hora que você dá um probleminha dali para frente, você vai ter bastante dificuldade de fazer. Mas cara, tem outra coisa que... Gente, eu garanto, eu ofereço aí, juro para vocês que em breve a gente marca um outro bate-papo falando de acidificação. A gente faz aí sim, um nível um pouco mais avançado, e eu vou chamar o próprio Jamal para a gente poder falar disso. O senhor vem de novo aí comigo ou não vem? Claro. Eu tô achando que eu pus um filtro aqui, hein? Mas eu venho sim. O que está acontecendo aqui? O senhor está picado, o senhor está com 3 cores, o senhor perdeu os seus olhos agora, o senhor está usando algum filtro? Agora voltou. Eu estou usando um filtro de bigode agora, mas não está aparecendo. Agora tá bom, fala aí. Mas o senhor vem, eu vou fazer uma outra, um pouco mais avançada, a gente organiza, deixa só... Claro. Claro, a gente não sabe até quando vai essa brincadeira de eu acho que tem mais 10 minutos. E tal, mas dá para fazer, né? É só uma questão a gente organizar para poder fazer. E aí eu queria essa primeira brincadeira com o Jamal, exatamente para a gente poder falar assim, vamos começar do zero, vamos imaginar como vem, aí vamos falar com o Leandro, vamos falar com mais gente, tem muito amigo muito bom de produzir cerveja em casa. Vamos trazer a galera aqui para a gente ir conversando e falar, por exemplo, naturalmente, um dos temas que já foi mais pedido para que fizesse uma cerveja é cerveja de guarda, uso de madeira em cerveja caseira. Isso é muito avançado, gente. Isso não é para a gente poder começar. Não dá. Meus extratinhos de madeira aí? Aqui, ó. Aqui é um extrato de amburana. O chip ou você conseguiu os quadradinhos? Você está fazendo? Não, isso aqui é amburana mesmo, é casca de amburana. Eu mesmo que tostei e fiz o extrato. Eu tava usando esses dias para
Ah, bom e ruim ao mesmo tempo. Ou coisa Você estranha, tem uma cangurana. preferida? Tem uma madeira preferida? Qual que você prefere? Ah, que eu sou aquele paga-pau de gringo, né? Gosto de carvalho, olha que merda. Carvalho é bom, pô. Carvalho é muito bom. Isso aqui é extrato de carvalho tosta alta, tosta baixa e cumaru. Semente de cumaru, que dá um aroma de baunilha absurdo. Isso aqui é muito bom. Dá pra sentir o cheiro até no plástico. Eu Eu tava fazendo curto, isso churrasco. é outra história também. Eu gosto bastante do extrato alcoólico. Pessoalmente, eu acho muito bacana a gente poder usar o extrato alcoólico para poder garantir padrão, né? Que é uma coisa que o cervejeiro caseiro não está muito preocupado com isso, nem tem que estar mesmo, até que ele opte daquilo que foi a nossa conversa agora há pouco, de poder trabalhar um estilo e trabalhar com extrato alcoólico bem feito, você organiza os ml por litro. E aí só a Né? cerveja 1 vai estar igual a 2, igual a 3, igual a 4 e por aí vai. Então, isso é um tipo de técnica. De novo, isso é bem mais simples de fazer cerveja. De fato, a É gente tem que pegar muito. a madeira ou o elemento que você queira, deixar em contato com o álcool, uma solução de álcool, e a partir daí acertar um monte de coisa, mas é muito mais fácil. O seu pai, o seu tio, não tem alguém que tem uma cachaça lá que tem butiá, uma cachaça que tem aquela, como chama aquela, que é aqui da Mata Atlântica, aquele camuci, é isso. Né? Então o cara põe um pouquinho, o princípio é esse. Deixa no álcool, aí depois você pega esse álcool e coloca as gotinhas e consegue fazer a partir daí. Nós vamos falar de geladeira. Fala um pouco da geladeira, da questão do frio dessa cerveja para a gente começar a chegar na parte final da brincadeira. Aí o cara vai ter a Gente, geladeira, dá para fazer a geladeira em casa, dividir o espaço ali junto com aquele frango assado que sobrou, aquela feijoada, aquele pote de tupperware com feijão. Dá para fazer tudo junto ou é melhor que ter um lugar só para ela? infelizmente, essa é uma das partes mais caras. Tá passando um carro de som aqui, ó. Moro em cidade pequena, é sempre assim, propaganda da oferta do mercado. É, Então, geladeira é um dos elementos que vai ter um certo custo, que o ganho de qualidade na cerveja é muito grande. Então, eu até falo, o teu primeiro investimento não deve ser uma panela automatizada, não deve ser um pH-metro, um termômetro. Termômetro tem que ter, né? Mas não um termômetro rebuscado. O primeiro investimento mais alto que você vai fazer na cerveja é uma geladeira, inevitavelmente. A geladeira é o que vai dar, não você ter aquele excesso de aroma frutado que geralmente fica ruim. Só que a cerveja ela tem que ser fermentada e condicionada em temperaturas específicas. Se a gente se simplificar aqui, parte da cerveja que você vai fazer e 10 para lager. Então você não pode compartilhar essa geladeira. Não pode compartilhar pelo menos com a casa. Se você for lá e deixar a tua geladeira da casa a 18 graus, ela vai perder boa parte da utilidade. E como que você controla isso? Você usa esse equipamentozinho aqui, ó, chama TIC. É um equipamento bem simples, inclusive eu peguei esse aqui, ele está meio caro, R$ 139. Mas você acha por R$ 70 esse É equipamento. bacana, é super, super útil. E não é tão caro, de fato, 140, no volume inteiro de investimento que você vai fazer para poder ter um controle. Cara, o que a galera faz normalmente é isso. Mas Há quem é que tem esse está uma caro, ou o geladeira dólar isolada, aumentou. uma geladeira mais, né, que está encostada, sem nada ali, ou um daqueles freezers horizontais sem uso, mas aí adequada à temperatura. E aí algo com uma regulagem como essa é perfeito. De fato, o horizontal não é todo mundo que pode, nem todas as casas. Hoje em dia, a galera que mora em apartamento sofre mais do que isso. Mas quando você consegue oferecer a ideia do horizontal, ele é muito melhor, porque cabe muito mais, né, opções do que você está falando vertical. Então, a não ser que você tenha um vertical, você acaba perdendo um pouco dele nesse sentido, vai acabar não cabendo tanto quanto caberia. Fala. Uhum. Não, aqui eu tenho um de R$ 72. Então soma aí 150 de uma geladeira velha, mas é um investimento para o ganho de qualidade da cerveja, é um ótimo investimento. Então, essa geladeira é o que eu falaria para alguém comprar. Você está começando no mundo da cerveja, onde você vai alocar seu dinheiro, a prioridade 1 é a geladeira. Porque é aí que você vai conseguir começar a fazer. Se livrar dos estilos limitados que você poderia executar bem sem uma geladeira. Se livrar da Saison, se livrar, sei lá,
Você consegue fazer muita cerveja boa sem geladeira. As belgas, em geral, elas têm um bom desempenho em fermentação em temperatura alta, a não ser que seja o verão do Rio de Janeiro. Aí tem que ter geladeira para qualquer coisa, não importa. Embora a gente tenha aquelas leveduras novas, né, que surgiram hoje em dia, que surgiram há centenas de anos atrás, mas se popularizaram hoje em dia, que são as Kveik, que elas ainda conseguem mitigar esse efeito de ter geladeira. Até é uma boa opção para quem está começando, mas já é um pouquinho mais avançado falar disso. A gente começa a encerrar, porque eu quero acabar antes de eles cortarem a gente, até porque a gente tem um limite de tempo aí. Vou falar Falta de Prime. 3 minutos. Antes de falar de Prime, só convidar vocês daqui a pouco às 6h30. Eu estou no perfil da Cervejaria Noi, apresentando por lá uma live falando de harmonização, comida de boteco e, na prática, as cervejas dele e as cervejas da Cervejaria Noi e coisas de boteco. Você gosta de bolovo? Você gosta de bolovo, seu Jamal? Adoro bolovo. Às vezes eu faço bolovo desconstruído coxinha, aqui em todo casa. esse grupo de fritura é sempre sensacional. A gente vai... Fala só um número aí a respeito, o número mágico do Prime. Você dá um número mágico para poder fazer o Prime, ou você faz, para cada um você faz uma receita? Não, você faz número um número mágico, de gramas por litro? 5 gramas por litro. 4 gramas por litro. O número mágico é menos do que te sugeriram. Eu sempre falo isso, cara, 4 gramas. Você tem que fazer, a partir daí, entender que cada estilo vai ter um tempo para chegar onde você quer. Tá? Não adianta a gente imaginar que todo mundo vai ser igual, não adianta. Então, assim, cara, quantas vezes a gente pega a cerveja acelerada, o cara coloca 8 gramas, 9 gramas de açúcar por litro para poder fazer uma cerveja para acelerar o processo final de semana. Cara, na hora, vai carbonatar, vai ficar impossível de você apreciar aquela cerveja. Você vai tomar um copão, você vai ficar estufadíssimo, já não vai dar graça de querer continuar de qualquer forma. Mas, antes que a gente seja cortado, cara, entre 4 e 5 é número mágico, é exatamente nesse sentido mesmo. Fala aí o que você quiser para agradecer. Deixa eu te agradecer primeiro, depois a gente continua. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está aqui comigo no dia de hoje. Vocês tiveram aí o carinho de ficar essa hora com a gente. O senhor Jamal, que agradeceu, que aceitou o convite logo de cara e veio aí falar com a gente. Então, espero tê-lo em breve para a gente fazer o segundo. Fala aí, agradece a galera, encerra como você bem entender, faz seu jabá aí. Gente, muito obrigado. A gente tem 1 minuto antes da live cair, então eu vou convidar vocês a participarem e assistir o Beer School, o canal que eu tenho. Eu tô zoando, não vai cair, mas não preciso falar tão rápido assim, não. Então eu tenho o canal Beer School no YouTube, é um canal um pouco mais avançado, talvez não é o canal ideal para quem está começando. Começa pelo canal do Leandro, canal ótimo, depois dá uma puladinha lá no Beer School, fazendo palestras sobre madeira. Amanhã tem uma no Beer School com o Diego da Coisa Linda, cervejaria sensacional que trabalha com madeira. A Noi é outra cervejaria sensacional, ganha 10 prêmios de 10 lá no Mundial do Labière, né? E a gente está falando sobre o uso de madeiras brasileiras. Amanhã o tema vai ser o uso de madeiras brasileiras para fazer cervejas ácidas, que é cervejas de longo tempo de produção. E talvez não é o estilo ideal para começar fazendo, mas acho que dá até para tentar.